Aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluia. Bom dia. Bom dia. Paz do Senhor. Pega a sua Bíblia e abre o livro de Marcos, capítulo de número 5. Deus tem uma palavra para os nossos corações. E Deus é bom o tempo todo. Tem dias que o Senhor reúne uma manhã para nos lembrar das promessas. E essa é uma manhã que o Senhor vai vir com renovo sobre a nossa vida e também vai nos lembrar de todas as promessas. Aleluia. Marcos, capítulo de número 5, verso de número 34. Diz assim a palavra do Senhor: E ele lhe disse: Filha, a tua fé te sarou. Vai-te em paz e ser curada dessa sua aflição. Enquanto ele ainda falava, vieram alguns da casa do governante da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, porque ainda incomoda o mestre. Mas Jesus tão logo ouviu as palavras e disse ao governante da sinagoga: Não temas, crê somente. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: o que fazer? Não, como profeta você está muito ruim, bora melhorar isso aí. Olha para essa pessoa e diga: o que fazer quando eu tenho pressa? Irmão, pergunta, diga: o que fazer quando eu tenho pressa e Deus tem tempo? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, reunidos em Teu nome. E sem, Pai, menosprezar a oração que foi feita, mas pedimos reforço. E se você está nesse culto, você também tem liberdade para orar. Deus, nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz. Pai, como nós estamos sendo ministrados por esses dias. Como o Senhor tem falado ao nosso coração, como o Senhor tem alinhado também o nosso coração. E esse é o desejo do nosso coração também, que a Tua vontade prevaleça e não a nossa. Deus, eu sei que muitas das vezes aquilo que o Senhor fala não bate com a realidade que talvez estejamos vivendo, mas o que importa é o que o Senhor é o Deus, Pai amado, que não mente. O Senhor é aquele que liberou uma palavra e é fiel para cumprir. Porque um dia, Deus amado, o Senhor se levantou com uma palavra profética, com uma promessa sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso ministério. E o Senhor não é menino e não foi moleque para prometer e não cumprir. Mas eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor venha abraçar os corações que estão aqui. Que o Senhor venha, Deus amado, se for necessário, nos parar para ouvir a sua voz. Te pedimos, Pai, fala conosco, porque a igreja é tua e o povo também está na palma das suas mãos. Fala conosco e não te cales, no nome de Jesus. Se você crer, você diz um amém. Um texto muito conhecido, e a Bíblia vai dizer que quando Jesus vai sair de Gadara, após um culto de libertação, assim eu posso dizer, ele vai por um caminho diferente de Cafarnaum. O pessoal, a multidão, ao saber que Jesus está passando pela cidade, todo mundo quer absorver algo daquilo que ele tinha para oferecer. Diferentemente de algumas pessoas que acham que ele só fazia milagre, ele também pregava. Ele era duro também nas suas palavras, ele corrigia o povo. E ele ministrava sobre os seus ensinamentos, ele curava. E a Bíblia vai dizer que a multidão oprimia, apertava Jesus, porque quando fica sabendo que Jesus está no ambiente, alguém sempre faz alguma coisa para absorver algo dele. Obviamente, se eu dizer para você que Jesus está aqui nessa manhã, você vai fazer alguma coisa para que ele te enxergue. Você vai fazer algum movimento, alguma adoração, alguma oração. Você não veio aqui para ver a roupa de ninguém, você não veio aqui para saber quem veio pregar, você veio aqui por causa dele, porque você sabe que ele ainda é o Deus de resposta, é um Deus que cura, é o Deus que ainda só ele pode mudar a sua vida, só ele pode reverter o quadro, só ele pode mudar a sua história. E a Bíblia vai dizer que a multidão oprimia Jesus porque o povo queria algo da parte dele, seja uma palavra, seja um milagre. E a Bíblia vai dizer no verso 22 em diante que ali havia um homem, Jairo, príncipe da sinagoga, que cuidava das partes internas do ambiente. Ele vai viver um momento de dificuldade dentro da sua casa. Por mais que havia uma patente, por mais que ele era respeitado por algumas pessoas, se você ler um pouquinho a vida de Jairo, você vai perceber que ele era
respeitado por muitos, mas ele tinha uma dificuldade. Qual é a dificuldade? De se encurvar diante de algumas autoridades. Jairo era respeitado por todo mundo, mas ele tinha dificuldade de se encurvar também diante de algumas autoridades. Mas a dificuldade chega, e coisa difícil é se manter de pé quando a dificuldade chega dentro da nossa casa. Porque do lado de fora você mantém postura, do lado de fora você mantém aparência, mas quando o bicho pega dentro da sua casa, mexe com a estrutura. Quem é pai, quem é mãe, sabe que mexe com você, mas não mexe com o seu filho. Mexe com qualquer coisa, mas não mexe com a sua casa. E Jairo agora vai viver um momento de dificuldade, porque o fato dele ser um príncipe da sinagoga, o fato dele ser um homem que cuidava da parte da casa do Senhor, não significava que ele estava ausente de lutas e de batalhas. Nós estamos buscando a Deus, nós estamos na comitiva, na rota com Deus, nós estamos cuidando das coisas de Deus, mas a gente também não está imutável de viver algumas coisas. E a Bíblia vai dizer que ele vai viver uma dificuldade dentro da sua casa. Qual a dificuldade? Sua filha, ela está doente, e a Bíblia vai dizer que por essa dificuldade ele vai se prostrar. Ele esquece patente, ele esquece que ele é respeitado, e ele vai fazer aquilo que ele tinha mais dificuldade de fazer, que é o quê? Se prostrar. E a Bíblia vai dizer que quando ele fica sabendo que Jesus está passando, chegando na cidade, ele imediatamente, o texto vai dizer que ele imediatamente se prostrou aos seus pés. A patente já não era mais o suficiente, o dinheiro que ele tinha não era mais o suficiente, mas a dificuldade fez com que ele se prostrasse. E a primeira palavra que eu libero sobre a mim, sobre a sua vida, é que a gente não permita algumas coisas difíceis chegar na nossa vida para a gente aprender a se prostrar diante do Senhor. Porque a gente só ora, só sobe monte, só faz aquilo que tem que fazer quando as coisas apertam. A gente perdeu o vínculo de viver um relacionamento com Deus. A gente perdeu o vínculo de buscar a Deus de verdade, não por aquilo que Ele pode te oferecer, mas por aquilo que Ele é. Se você parar para perceber, quanto mais as coisas estão arrochadas, parece que você ora palavras que você nunca orou, você faz o que você nunca fez. E Jairo, ele vai fazer o que ele nunca fez, ele vai se prostrar porque a dificuldade chegou. Sua filha está quase morrendo, ele vai esquecer a patente, ele vai esquecer o seu cargo eclesiástico, ele vai esquecer aquilo que ele é, ele vai se prostrar. E quando ele se prostra aos pés de Jesus, a Bíblia vai dizer que ele vai fazer questão de Jesus na sua casa. O texto diz que ele vai olhar para Jesus e vai dizer: Senhor, por favor, vem na minha casa. Vem na minha casa, porque existem situações que só o Senhor pode resolver. Por favor, vem na minha casa. Algumas versões vai dizer que ele vai suplicar, a outras versões vai dizer que ele vai se humilhar. Mas quando eu vejo ele pedindo: por favor, vem na minha casa, pelo amor de Deus, vem na minha casa, ele está dizendo o quê? Que só o Senhor pode resolver uma questão que ninguém pode mais resolver. E se você ainda não entendeu, só 2, 3 pessoas entenderam. É a área que você não tem mais como recurso, é a área que você não tem mais o que fazer. É essa área que nessa manhã Deus está fazendo questão de ir na tua casa para resolver por você. Eu vou repetir: tem coisas que você não sabe resolver, tem coisas que você já bateu a cabeça, perdeu noite de sono para tentar resolver algumas questões. Olha para mim, não saber resolver algumas questões é normal, mas é inadmissível você não saber em que porta você tem resposta. Mas se algo te dá um ânimo e te faz dar um glória, Deus te sentou nessa manhã para dizer: não sabe resolver, mas veio no lugar certo. Não sabe como resolver, mas está batendo na porta certa. Eu não sou muito velha, gente, mas eu ainda sou de uma época que quando qualquer BO que acontecia, para escolher tema de conferência, tema de evento, tema de campanha, a gente orava, a gente jejuava, a gente entrava para o quarto, fechava a porta, pedia para Deus resposta. E o Senhor está nos chamando nessa manhã a voltar para essa essência. Eu sei que a gente está acostumado e é normal. E eu conversando com o João esses dias, eu disse: de fato, o que nos mantém com a fé acesa não é aquilo que eu ouço, é aquilo que eu vejo. Só que tem hora que parece que aquilo que Deus fala não bate com a nossa realidade. Parece que aquilo que Deus disse que iria fazer, parece que está mais distante do que você pode imaginar. Eu estou de frente de algumas pessoas que estão cansadas de ouvir um Deus que fala que vai fazer. Espírito Santo,
Estou de frente de algumas pessoas que estão exaustas de ouvir um assim diz o Senhor e parece que Deus não está fazendo nada. Tudo o que você quer que Deus faça, e de fato o que mantém a sua fé acesa não é o que você ouve, é o que você vê. Só que nessa manhã Deus reuniu a gente nessa manhã só para dizer: eu não fui menino para te prometer e não cumprir. A promessa ainda está de pé. Eu vou repetir: a promessa ainda está de pé. E Jairo agora vai se prostrar: por favor, vem na minha casa. O meu dinheiro, o meu carro, a minha casa, a minha posição, o meu cargo não resolve aquilo que só o Senhor pode fazer. Deixa eu te falar uma coisa: nós somos totalmente dependentes do Senhor. Não, vou repetir: nós somos totalmente dependentes do Senhor. Seu carro não impressiona Deus, seu dinheiro não impressiona Deus. Tudo isso são coisas que antes de chegar na sua mão, passou pela mão dele. O que me mantém ainda, que impressiona Deus, é a sua fé. Fé. E a Bíblia vai dizer que Jairo vai se aproximar e vai dizer: vem resolver isso aqui. Por favor, vem na minha casa. Eu não sei se você presta atenção na Bíblia, mas o verso 24 vai dizer bem assim: e Jesus foi com ele. Não, eu vou repetir. Tu és poderoso, tu és santo, Deus. Acabar o culto, eu quero que o Senhor esteja comigo essa semana, esse mês, daqui para frente é o Senhor. Jesus olhou para alguém que entrou na presença com o coração aberto e diz: já que você faz questão da minha presença. Não, eu vou repetir: já que você faz questão da minha presença, quem faz questão de ir com você sou eu. Verso 24 vai dizer: e Jesus foi com ele. Só que até aqui, quem está pedindo, quem está dando a direção do caminho é Jairo. Só que agora é Jesus que está sendo o principal do ambiente. Só que quando ele convida Jesus para a casa dele, a partir de agora é Jairo na frente e Jesus atrás. A gente é acostumado, né? A Jesus na frente. Ainda bem que o bispo está aqui. A gente está acostumado: Jesus na frente, eu atrás. Mas a confiança de Deus com quem decidiu confiar nele é tão grande. Espírito Santo. Tem gente que só fala por falar, mas tem gente que decidiu confiar nele. E quando eu vejo Jairo dizendo: vem comigo, e eu vejo Jesus falando, a Bíblia dizendo: Jesus foi com ele. É Jesus dizendo: já que você decidiu confiar em mim, agora eu também decido confiar em ti. Me mostra o caminho, vai na frente que eu vou atrás. Quando Jairo vai tomando comissão de frente, Jesus vem atrás. A multidão oprime Jesus porque o povo quer absorver tudo dele. A Bíblia vai dizer que uma mulher há 12 anos com fluxo de sangue vê Jesus de longe, fica sabendo dele, enfrenta a multidão por debaixo, toca na orla dele, e ela não foi curada, tá? O sangue apenas se estancou. Ela não foi curada quando ela toca. E olha para mim, não foi uma mulher forte que tocou em Jesus. Espírito Santo. Não foi um homem cheio que tocou em Jesus. Não foi uma mulher normal que tocou em Jesus. Foi uma mulher sangrando. Posso te falar uma coisa? Não importa o seu estado nessa manhã, toque nele. Não importa a forma que você chegou até aqui, toca nele. Olha para o seu irmão e fala: aproveita a oportunidade e toca nele. Aí a Bíblia vai dizer que quando essa mulher toca, Jesus para toda a cidade para escutar o testemunho dessa mulher. Só que Jairo, aquele que se prostrou, aquele que se humilhou, aquele que se deu de si para que Jesus viesse atrás dele, o texto vai dizer que Jairo está parado, literalmente parado. E a expectativa no coração de Jairo é: oh meu Deus, oh moça, em outra linguagem, tá? Para você entender. Oh moça, conta logo esse testemunho, eu tenho pressa.
Que testemunho longo. E essa mulher está contando o testemunho dela para Jesus. Como eu disse, ela não foi curada quando ela toca, ela foi curada depois que ela contou toda a verdade para Jesus. Tem gente que acha que só tocar em Jesus é o suficiente. Mas se eu te falar que através de uma grande conversa, Espírito da verdade, muita gente vive na base do toque, mas Deus está querendo algo maior com aquela mulher. Ela toca, ela conta o testemunho, mas ela não é curada quando ela toca, ela é curada quando ela conta toda a verdade. Eu vou falar bem aberto: ela não é curada quando ela toca, ela é curada quando ela para de mentir e conta a verdade do que está acontecendo. Deus sentou algumas pessoas nessa manhã só para dizer: para de enrolar Jesus e conta a verdade para Ele. Tem gente querendo viver o resultado enquanto toca, mas Ele está dizendo: conta a verdade para Ele. Porque o problema dessa mulher não era do lado de fora, era do lado de dentro. E se eu puder ter uma liberdade nessa manhã para dizer, é porque a gente quer resolver na estética, a gente quer resolver do lado de fora aquilo que tem que ter tratado dentro da nossa alma. Deixa eu te falar uma coisa: Deus já cicatrizou as suas feridas, Deus já tirou os seus traumas. Mas se você não está entendendo, a gente está vivendo um tempo em que Deus está fazendo a gente ter um equilíbrio emocional. As nossas emoções estão estremecidas. Só que nessa manhã o Senhor está colocando as nossas emoções em ordem e está dizendo: você não vai surtar diante essa afronta, você não vai surtar diante essa dificuldade, você não vai surtar diante esse problema. É só Deus te dando equilíbrio para você viver uma nova fase que está por vir na tua vida. Eu sei isso, pode chorar, jogar para fora mesmo. Pega na mão da pessoa que está do seu lado, me ajuda a pregar, porque alguém precisa ser tocado, mas alguém também precisa ser alertado. Pega na mão dessa pessoa e fala: você não vai surtar. Diga: Deus está te dando estrutura nessa guerra. Deus está te dando estrutura lá pra Gaia. Aperta a mão de alguém, porque alguém entrou por essas escadas gritando a alma, e Deus está dizendo: você não vai surtar. Moça, pelo amor de Deus, fala logo, testemunha logo, conta logo. Porque a expectativa de quem está esperando, irmão, é porque quer viver o milagre logo. Só que quando eu vejo Jairo parado, Aline, no canto da cidade, esperando Jesus fazer na vida de alguém antes dele fazer na dele, eu aprendo muito com esse homem. E quando alguém sai da sua casa, olha para ele e diz: ei, não importune mais ao mestre, porque a sua filha está morta. Alguns pregadores e algumas pessoas vão dizer assim: o diabo usou pessoas para amedrontar Jairo. Mas não foi o diabo, foi pessoas de dentro da sua casa trazendo a realidade do que ele estava vivendo. Olha para mim. Só que tem hora que a gente não quer ver a realidade que a gente está vivendo. E a realidade é essa: sua filha está morta. Não tem mais o que fazer, não importune mais o mestre. Mas enquanto Jairo está lá esperando Jesus, Gabriel Dias, a Bíblia vai dizer que Jairo está parado, esperando Deus fazer na vida de alguém primeiro, para depois Deus fazer na dele. E eu falei isso no início e eu vou repetir: o que fazer quando eu tenho pressa de viver o milagre e Deus tem tempo de escutar o testemunho de alguém? O que fazer quando eu tenho pressa e Deus está tendo tempo? O que fazer quando eu tenho pressa e Deus tem tempo? Quando eu vejo Jairo parado e sem se mover por nada, o Espírito Santo disse a mim: aprenda a se mover por propósito e não pelas suas emoções. Aprenda a se mover não por aquilo que você acha, mas por aquilo que é uma palavra de Deus que já foi liberada sobre a tua vida. Deus está nos ensinando, irmão, olha para mim. Eu sei que tem hora que a
gente quer espernear. Eu sei que tem hora que a gente quer rodopiar. Eu sei que tem hora que a gente quer entrar, sair do Salmo 40 e partir para o Salmo 70. Eu sei que tem hora que a gente fica sem dormir. Eu sei que tem hora que a gente fica perturbado. Mas essa manhã, amanhã que Deus está sentando a gente, pegando no seu ombro e está dizendo: calma. Eu sei que você quer correr. Eu sei que você quer viver as promessas. Eu sei que você quer viver tudo aquilo que eu te prometi. Mas tem muita gente correndo à sua volta. E a sensação que você tem é que você está parado. Todo mundo parece que está vivendo, mas a sua sensação é que só você está parado. Está parada, mas está sendo instruída. Está parada, mas está sendo alimentada. Parece que está parada, mas está sendo preenchida. Porque enquanto está todo mundo correndo, tem gente que só está correndo, mas não sabe para onde está indo. E melhor do que ter a velocidade, irmão, é ter a direção certa. Eu sei que você subiu essas escadas. Eu sei que essa semana foi uma correria. Para de correr. Espera. Ouve Deus um pouco. E o problema às vezes não é que Deus não está respondendo você. Talvez a resposta já veio e você nem percebeu. Muitas vezes, sabe o que acontece? É que no meio da nossa correria a gente não para ouvi-lo de verdade. Não, mas que seja feita a vontade de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Será mesmo? Será que quando for a vontade de Deus, você não vai questionar nada? E se a vontade de Deus não for nada a ver com aquilo que você tem planejado para a sua vida? E se você falar: não, mas Deus sabe de todas as coisas. De fato Ele sabe. Mas se o que Ele fizer não for aquilo que você quer? Será que a gente está pronto, literalmente, para viver tudo aquilo que Deus tem para a gente? Olha para mim, irmão. Falar é uma coisa, mas o que vai prevalecer é a nossa obediência diante da palavra que já foi liberada sobre a nossa vida. Eu sei que talvez você já não é aquela pessoa de antigamente. Talvez você já esteja de fato posicionado. Mas na verdade a oportunidade já foi liberada para você. Só que você está tão acostumado a ser a pessoa que você já foi, que o que falta agora não é mais o seu posicionamento. O que falta agora às vezes é a oportunidade de você viver tudo aquilo que o Senhor disse a seu respeito. Para ouvir Jesus um pouco. Tem resposta de Deus que já foi liberada para a sua história. Não, isso aqui, eu sei que talvez eu não vou inventar nada aqui nessa manhã, mas eu vim aqui só para dizer: já teve resposta que já foi liberado. Talvez não veio de um profeta, talvez veio de alguém que nem conhece a sua história. Deus não se manifesta somente aqui dentro, irmão. Tem resposta de Deus lá fora também. O cenário está trazendo a resposta para você. Tem pessoas que estão aqui agoniadas de alma, tão agoniadas de espírito, desesperadas a ponto de nem que se Deus falar agora, você não tem a sensibilidade para saber se é Deus ou se não é. O problema de viver uma vida agoniada e de correria é que quando Deus fala, a gente acaba perdendo a sensibilidade de saber se é Deus ou se não é. E qualquer palavra que é lançada de qualquer pessoa, você absorve. Deus nessa manhã está nos trazendo para perto, dizendo: ei, para me ouvir um pouco. O problema não é que Deus não está mais no culto. O problema é que a sua Bíblia permanece fechada em cima da mesa. O problema não é que Deus não está mais para você. O problema é que só abre a Bíblia aqui dentro, mas não abre lá fora. Não tem mais tempo de comunhão com a família. Não tem mais instrução dentro da sua casa. O problema não é falta de Deus falar, irmão. Deus não está morto, Ele está vivíssimo. O problema é que a gente é agoniado demais. E nessa de agonia a gente perde a oportunidade e o privilégio de ouvir as melhores direções que Ele tem para nos entregar. Sei que tudo que você quer é que Deus traga as respostas das perguntas que você até hoje não teve a resposta dele. Mas deixa eu te falar, tudo aquilo que é seu está pronto, isso é fato. Jairo olha para a situação. Ele não se move pelas suas emoções. Irmão, eu estou falando de um pai. Não estou falando de qualquer homem.
Quem é pai aqui vai poder pelo menos imaginar um pouco. É um pai. E ele não se move pela situação, ele se move por conta da palavra que foi liberada. Quando ele recebe uma palavra de morte, Deus dá um giro, aponta o dedo para a cara de Jairo e diz: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Bruna, o cenário está um caos. Não temas, crê somente. Bruna, Deus disse que ia fazer esse ano e até agora nada. Não temas, crê somente. Bruna, Deus disse que ia mudar a minha realidade. Não temas, crê somente. Bruna, mas o que eu vou fazer? Não faz nada. Não temas, crê somente. O problema da igreja atual dos últimos dias é que a gente tem se precipitado diante de algumas decisões. E a espera, irmão, por mais doloroso que seja ouvir isso aqui, a espera evita muitas dores desnecessárias. Pior do que esperar é você ter que lidar com tudo aquilo que contradiz. Pior do que esperar é você ter que lidar com aquilo que foi uma expectativa gerada do seu coração. E eu posso te falar uma coisa de verdade? Deus não tem compromisso com a sua expectativa, Ele tem o compromisso com a palavra dEle. E se Ele está olhando nessa manhã e está dizendo não temas, crê somente, Ele está dizendo fica tranquilo, porque o mesmo Deus que foi fiel para se levantar, para liberar uma palavra para a sua vida, é também o Deus fiel para cumprir todas elas. Você pode pegar na mão dessa pessoa que está do seu lado, para a gente encaminhar para o final, e olha para essa pessoa, aperta a mão dela e diga não temas, creia somente. Olha para essa pessoa e fala: a tua fé vai te levar e vai fazer o que nunca fez na sua vida. Irmão, Deus não quer mais, a questão não é agora o sacrifício, porque tem muita gente que sacrifica, mas tem pouca gente que obedece. Não é o sacrifício que vai impressionar Ele, é a sua obediência. Eu conheço gente que não conhece nada de dó, de ré, de mi, de fá, mas quando entra para o quarto, fecha a porta e fala com Deus, Deus imediatamente desce no quarto e fala: eu tenho resposta para você. Conheço gente que não tem nada, mas que quando entra para o quarto, fecha a porta, Deus, Ele tem o privilégio de trazer a resposta dentro da palavra. Olha para dentro de si. Vê se você tem vivido na base das suas emoções, ou vê se você tem vivido um caminho de obediência com Deus. Não, olha para mim, de verdade. A gente vive uma vida para lá e para cá, mas a gente não para olhar e dizer: peraí, o que foi pregado na terça eu vou praticar nessa semana. O que foi pregado no domingo, essa semana vai ser a minha semana. Caminho de obediência. 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 Alguém vai dizer: não, mas Deus tem seus preferidos. Não, Deus tem aqueles que decidiram obedecer. E óbvio que os que decidiram obedecer é os que vão viver. Para de ser uma pessoa difícil e obedeça. Para de ser turrão e turrona, obedeça. Vai ferir você, não vai bater com aquilo que você quer, mas obedeça. E a sua obediência vai te levar a destinos e a ambientes e a lugares que você nunca imaginou pisar. Você crê nisso, pastor Rendel? Que a obediência, crê, fica bem aqui, ó, em pé. Finge que você está carregando uma mala de viagem, de carrinho mesmo assim. 2? Vai lá e volta. Vai lá assim e volta, lá e volta. Vai e volta. Volta. Para. Guarda a mala. Deixa aí, deixa, isso. Fica em pé vocês dois, por favor. Dá um abraço em cada um deles. Vai, pode ir. Isso, bispa, levanta. Por favor, dá um abraço na sua bispa. Olha para mim. Porque
Porque Deus dizia para mim: diga para ele que está chegando um tempo em que o Senhor vai te ausentar deste ambiente, para que uma promessa que Ele te prometeu venha se cumprir de certo em certo tempo. Não é mala completa, é você vai, mas você volta, você vai, mas você volta. Só que o Senhor manda te dizer, Ele te chamou para ser um mestre. O seu ministério que o Senhor te levantou é para instruir, é para ensinar, porque você tem propriedade e autoridade de muitas áreas que você passou para poder ensinar. O Senhor manda lhe dizer: marca bem este dia, marca bem essa hora e marca bem essa manhã, porque em um tempo oportuno o Senhor te levará aeroporto para casa, aeroporto para casa, aeroporto para casa. Vai ser cansativo, mas o Senhor levou muito a sério uma oração que você fez. E tem orações que a gente ora e a gente esquece, mas Deus manda te dizer: eu não me esqueci de uma oração que você fez com o Senhor, só você e Ele. E o Senhor manda te dizer: você vai, mas você volta. Você vai para cumprir aquilo que é o seu ofício, mas você volta para o seu Belém, para receber instrução, para você volta para ser alimentado, você volta para ser instruído. E Deus dizia para mim: fala, por que Deus mandou você abraçar eles? Porque Deus está dizendo que Ele te abençoa, mas que também a bênção que está sobre Ele alcança a sua vida e a sua trajetória. Assim diz o Senhor. Pega a sua mala de novo assim e volta para o seu lugar. E que Deus abençoe essa nova jornada, que Deus abençoe esse novo ciclo, no nome de Jesus, amém? Se coloque de pé. Espírito Santo, você pode adorar o Senhor, irmão? O Senhor está aqui. Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui. Tu és adorado, Senhor. Nós fazemos questão da sua presença nessa manhã. Nós fazemos questão da sua presença nessa manhã. Nós fazemos questão da sua presença nessa manhã. Nós fazemos questão da sua presença no retorno para casa. Nós fazemos questão, Senhor, da sua palavra sobre este ambiente. Pai, no santo nome de Jesus, pega na mão do seu irmão aí, vamos orar. Pai, nós estamos aqui, Senhor, reunidos mais uma vez, Pai amado, assim como Isaías declara, como voz que clama no deserto. Pai, nós nos reunimos no Teu nome, na Tua presença, Pai, para que o Senhor se manifeste sobre a nossa vida de uma forma, Pai amado, extraordinária. Pai, eu creio num tempo, Pai, de abundância, num tempo, Pai amado, Senhor, de alargamento, num tempo, Deus amado, que o Senhor está levantando e reerguendo, Espírito Santo de Deus, profetas dentro dessa casa. Senhor, o Senhor está levantando, Pai amado, pessoas, Pai amado, que têm chamados, pessoas, Espírito Santo de Deus, que têm ministério, pessoas, Espírito Santo de Deus, que são uma voz. Pai, no santo nome de Jesus, ora comigo, gente, ora comigo. Pai, nós declaramos, Pai amado, um tempo da Tua manifestação. Nós declaramos, Espírito Santo, um tempo, Pai amado, de cultos que só serão de testemunhos contados. Eu creio, Espírito Santo de Deus amado, no tempo aonde, Pai amado, Senhor, aquilo que seria choro se transformará em riso. Pai, o Senhor tem nos ensinado, tem nos instruído, mas eu quero te pedir, meu amigo Espírito Santo, visita as emoções dos meus irmãos agora. Pai, toda batalha na mente, Deus, tem gente que não está dormindo. Pai, tem gente que está vivendo, Pai amado, de guerra em guerra, mas eu quero declarar, Espírito Santo, um tempo de paz, um tempo de cumprimento de promessa, e que nessa manhã, Espírito Santo, o Senhor venha fazer na nossa vida, fazer na nossa casa. Levanta a mão do teu irmão. Fazer na nossa casa. Pai, visita casamentos, Pai, visita vida sentimental, vida financeira. Pai, que haja um destravar na vida financeira, Pai amado, dessa igreja. Pai, eu quero te pedir, meu amigo Espírito Santo, que haja um rebote do Senhor. Pai, a nossa fé vai nos fazer andar longe. A nossa fé vai fazer, Pai amado, nós vivermos aquilo que nós nunca imaginamos viver. Pai,
Que o nosso coração venha estar atento àquilo que é a nossa obediência. Pai, eu sei que tem pessoas que estão nesse meio ambiente que tem dificuldade de obedecer aquilo que o Senhor fala. Pai, parece que quando o Senhor fala, ai, Espírito Santo, alguém acha que não é para si. Mas existe uma palavra de conserto para o nosso coração nessa manhã. Deus, nós não precisamos mover os braços. Nós não precisamos, Pai, usar a força daquilo que é o nosso corpo. Nós só precisamos obedecer para viver a promessa que o Senhor liberou sobre a nossa vida. Deus, tem gente aqui sofrendo por áreas que não devem sofrer. Pai, tem gente carregando fardo que é desnecessário carregar. Pai, tem excesso de preocupação no ambiente. Pai, tem excesso, Pai, de medo, de dúvida. Mas eu quero te pedir, Senhor, relembra-nos que todas as vezes que nós pensarmos em parar, nós vamos nos lembrar das promessas que o Senhor liberou. Pai, eu quero te pedir, se eu fosse você eu orava, porque Deus está dizendo para mim que tem pessoas aqui vivendo dias de pânico, dias de pavor, dias de medo. Tem tido medo. Só que Deus está tirando toda a carga que não é sua. Deus está tirando todo o fardo desnecessário, toda a carga que não é para você carregar, todo o fardo. Oh, Espírito Santo, todo medo, Pai, todo medo, todo fardo, todo peso. Eu posso clamar, eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Coloca a mão sobre a sua cabeça. Coloca. E eu queria que os intercessores começassem a andar sobre essa casa. Eu queria que os profetas da casa começassem a interceder por esse culto. Talvez você não esteja entendendo o que Deus está fazendo nessa manhã. Só que o Espírito Santo de Deus está, o céu está em movimento nessa manhã ao nosso favor. Os intercessores, por favor, não se distraia. Comecem a andar sobre a casa, vai. Vai. Eu sei que tem profeta nessa casa, vai. Comece a andar. E se o Espírito Santo de Deus te mandar você abraçar alguém, vai lá e abraça. Tem almas nessa manhã precisando de um abraço. Tem almas de angustiadas, entrando em desespero, que precisam receber um toque do Espírito. Você não vai voltar para casa do mesmo jeito que você chegou. Pai, no santo nome de Jesus. Pastora Bianca, Pai, no santo nome de Jesus, visita agora as emoções dos meus irmãos agora. Pai, todo espírito de loucura, Pai, todo espírito de opressão, todo espírito, Pai amado, de depressão, crise do pânico, Pai, nós damos uma ordem agora. Nós quebramos, Pai amado, pelo poder que é sobre a Tua palavra. Pai, toda maldição, todo joelho dobrado sem propósito, toda obra de feitiçaria, toda obra de macumbaria, toda palavra que foi lançada contra essa casa, contra esse casamento, contra os filhos, contra a empresa, no nome de Jesus, nós damos uma ordem agora. Pai, a Tua palavra diz que o jugo será despedaçado por causa da unção, e nessa manhã nós declaramos correntes sendo quebradas, orações contrárias sendo desfeitas, mas a manifestação do Senhor sendo decretada sobre as nossas casas agora. Toda tristeza,
toda tristeza, no nome de Jesus. Todo espírito de opressão que rodeia essa casa, que rodeia essa igreja, todo demônio que fica na escada, todo demônio que fica meu Deus, eu dou uma ordem. Todos os demônios, Pai amado, que tem impedido do teu povo avançar, nós damos uma ordem agora. Pai, nós decidimos obedecer segundo o teu comando. Então eu dou uma ordem agora, uma expansão do Senhor, saúde, prosperidade, oportunidade, grandes contratos, portas abertas, em nome de Jesus. Espírito Santo, Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. escuta. Você não vai tomar nenhuma decisão por conta do desespero. Tem gente aqui nessa manhã precisando tomar decisões urgentes. Só que o Senhor vai dar a direção certa. Meu Deus. Essa semana será uma semana de resposta para muita gente que está aqui. Ai, acho que só o Gabriel está recebendo, mas eu vou repetir. Essa semana vai ser uma semana de grandes alabaraia, serga, uidominai. Alamara, serga. Se eu fosse você, eu adorava. Porque enquanto eu pregava, eu via um demônio na ponta daquela escada. Mas eu via um anjo do Senhor despedaçando todo o laço. E aquilo que era teu e que o diabo não queria que você recebesse. Essa semana tem telefone tocando. Essa semana, essa semana tem e-mail chegando. Essa semana Deus vai te dar a direção que você precisa. Porque o diabo, meu Deus, queria trazer confusão para tua mente, para você tomar decisão precipitada e se frustrar. Receba da parte de Deus providência lá pra Calamante, Orebaia, Sergaui. Eu vejo Deus dando um tapa numa mesa a favor da vida de alguém. E assim diz o Senhor: eu estou organizando a casa. Arapra Calamaia, Sergaui, Dominai. Eu sinto uma graça de Deus aqui. Se fosse você, eu adorava. Deus vai convidar uns vasos para lá, praia, Sergaui. Ai, Espírito Santo, desça, Pai amado, como uma nuvem. Desça, ai, Espírito da verdade, desça, meu Pai amado, sobre essa casa agora, vai. Desça sobre essa casa agora. Agora, 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 agora. Alakara para choremancho, rapra sergawi, rebaba shuri mikanjo lebara sergawi, elemancho lebra sergawi, reba shuri migueda rabara shoria. Recebe, vai, seja renovado, vai, seja curado, se alabaia shuria, seja edificado. Reba shuri migueda da sergawi. Espírito Santo de Deus,
Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Irmão, eu quero terminar, mas existe uma graça de Deus sendo liberada sobre a nossa vida. Se eu fosse você, eu parava de ficar olhando e começava a acessar. Existe uma nuvem da glória de Deus disponível aqui. Existe renovo sendo derramado sobre essa casa. Existe um renovo. Existe um renovo. Tem um varão de branco aqui dentro, e ele se apresenta para alguém aqui agora. Olha eu despedaçando o caixão. Olha eu despedaçando a vergonha. Olha eu despedaçando o jugo. Acessa, vai. Toca nele, vai. Toca nele, vai. Toca nele, vai. Talabaia sergue o índio camandara sergue. Erebaia shure mi candio lebaraçou. Espírito Santo. Espírito Santo, Tu és 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 santo. Vai, abre a sua boca, diga que Ele é santo. O Senhor é santo, 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 santo. Existe algo sendo disponível sobre a nossa vida. Pai, nós acessamos aquilo que é nosso. Nós entramos na sua presença, Pai, e reivindicamos aquilo que é nosso por direito. É nosso e ninguém mais vai impedir. Toda vergonha, Pai, toda humilhação, Pai, despedaça todo o jugo agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Remagashuri mikanjole bara sergawi. Ramaya shurgawi dominara sergawi gominai. Dai Deus, Deus visita nossa casa agora. Muda o cenário, muda o cenário, muda. Em nome de Jesus. Michael, olha para mim. Um dia Deus te trouxe até aqui e disse que Ele te levantaria aqui como um profeta. Existe uma palavra que queima no teu coração há muito tempo. Você não vai se preparar, você está pronto. E eu olho para você e eu vejo você escrevendo, lendo e escrevendo, e palavras do Senhor sendo cravadas no seu coração. Só que o Senhor está te levantando num tempo onde você vai ministrar tudo aquilo que Ele tem enraizado no seu coração. Deus te levanta hoje com um dom profético, e Ele está destravando esse lá para cá. Desde o fim da tua mãe, um chamado que o Senhor colocou sobre a tua vida. Um chamado profético, mas também é um chamado da palavra. Só que existe uma palavra que arde no teu coração, e que você mesmo no secreto já disse: Deus, quando for chegar a minha hora, e Deus dizia para mim: fala para ele que eu vou fazer com ele assim como eu fiz com o profeta Isaías. O Senhor te entrega hoje a sabedoria da palavra. Deus está preparando um tempo oportuno, porque existe uma palavra de confronto que queima no teu coração. Primeiro confronto veio para ti, mas digo assim para ti: chama agora com uma espada na mão. Tu é um dos que vai anunciar a boa notícia sobre este arraial. Digo assim para ti: te preparo agora, te entrego uma porção dobrada, e digo assim para ti: um dia eu elevei a oração que tu fizeste, Deus, o que o Senhor faço, e digo assim, por conta de uma oração,
a tua vida, eu comecei a mudar a tua história, eu comecei a mudar a tua realidade, e eu vou começar a fazer através de ti. Te dei uma família profética, diz o Senhor. Te dei ministros, te dei intercessores, te entreguei adoradores. Mas digo assim, te pego na tua mão, te sacudo do ombro e disse: chegou o tempo, chegou o tempo, chegou o tempo. E Deus manda dizer: eu conto com você nessa nova estação. Eu conto contigo. Pensa que eu não vejo aquelas orações. Pensa que eu não vejo a volante e o coração me inclinado para aquilo, por favor. Mas digo assim para ti: eu conto contigo neste tempo. Diz o Senhor, receba o abraço do teu Pai. O Pai que tu profetizaste hoje, o Pai que tu disseste nessa manhã, é o mesmo Pai que se manifesta agora na tua alma. Hoje, o Pai, que preenche o vazio, o Pai que preenche a lacuna, o Pai, lá para Suriel e dominar a Sébia, e te dei as duas, para saber o que é o amor de Pai. E digo assim para ti: da mesma forma que tu cuida delas, eu, o Senhor, cuido de ti, mas é agora. Ele cuida contigo nessa nova estação. Prepara a roupa, rebaia, Suriel e até o sapato, para te chegar o tempo e do ambiente anunciado que eu tenho gerado no seu secreto. Assim diz o Senhor. Levante a sua mão lá em cima, lá em cima, lá em cima. E repita comigo, diga: Deus, esse ano, diga: esse ano, o Senhor vai fazer na minha vida. Faz aquele barulho que o diabo odeia. Vai. Diga: o Senhor vai fazer na minha vida e na minha casa o que o Senhor não fez todo esse ano. Diga: esses 6 últimos meses serão contados de testemunhos da manifestação de Deus na nossa vida, em nome de Jesus. Se você crê nessa palavra, aplaude ao Senhor bem forte, bem forte.
feito coisas extraordinárias nas nossas vidas. Deus tem feito coisas extraordinárias na nossa vida, mas há um chamado do Senhor para aquilo que nós somos, para que nós possamos caminhar naquilo que é o centro da vontade de Deus. A Bíblia diz que o diabo está andando em derredor buscando a quem possa tragar. O Senhor tem estabelecido um tempo de graça, um tempo de favor sobre as nossas vidas, mas há um tempo e um chamado do Senhor para um posicionamento naquilo que é o centro da vontade dEle, porque na mesma medida que o Senhor tem trabalhado ao nosso favor, o diabo tem trabalhado para destruir aquilo que nós somos. Entenda, há uma força todo o tempo, nesse tempo, tanto do Senhor para nos estabelecer, quanto do diabo para nos envergonhar. O Senhor está entrando com o prumo dele sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre as nossas famílias e sobre a igreja. Há uma espada do Senhor desembainhada descendo no dia que se chama hoje. Então, como pastora da casa, eu quero dizer para você: seja vigilante naquilo que são as ações, posições, ações e palavras liberadas. As nossas palavras são sementes. Aquilo que nós somos faz parte daquilo que é um sacerdócio real. Nós não somos um povo qualquer. Nós não somos um povo qualquer, mas há um alinhamento do Senhor para as nossas vidas, há um chamado do Senhor para um posicionamento para o centro da vontade de Deus. À medida que nós caminhamos para aquilo que Ele é, Ele caminha com aquilo que nós somos. Não saia daquilo que é o centro da vontade de Deus, não saia. Quando a pastora Bruna estava pregando, enquanto a pastora Bianca estava ministrando, enquanto a pastora Vanessa estava orando, a mesma palavra estava ecoando, e é uma palavra do Senhor para mim e para a sua vida. Aquilo que é a vergonha que viria sobre a vida de muitas pessoas aqui no dia que se chamou hoje foi quebrada. Mas há um alinhamento do céu, há um prumo do Senhor. E a palavra do Senhor para mim e para a sua vida é: não desvie os teus pés, nem para a direita e nem para a esquerda daquilo que é o centro da vontade dEle. Porque a mesma força de Deus não perde para ninguém, tá? Mas a princípio eu não posso quebrar aquilo que é princípio. E a mesma força que o Senhor faz para nos estabelecer